Olá! A vacinação contra a Covid-19 já está surtindo efeito positivo aqui no Brasil. O mês de julho, que terminou no último sábado, dia 31, foi o menos letal da doença desde março deste ano. Ainda assim, mais de 38 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus em todo o país durante o mês. No total, o Brasil já registra 559.715 mortes em decorrência da Covid desde o início da pandemia em março do ano passado. Mesmo com a queda registrada nos últimos meses, o número de mortes no mês de julho deste ano ainda foi maior do que o de julho de 2020, pior mês da pandemia no ano passado, quando mais de 32 mil pessoas morreram por conta da doença. Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa. Em Minas Gerais, a vacinação também trouxe um pouco de alívio. O estado registrou 4.219 óbitos por Covid-19 em julho, menor número desde março deste ano. Minas Gerais já registra um total de 50.938 óbitos em decorrência do coronavírus. E na região dos Inconfidentes, o número de mortes por Covid-19 também apresentou queda nos últimos meses. Veja, em março, mês mais letal da pandemia na região, 62 pessoas morreram em decorrência da doença. No mês de abril, foram 59 óbitos. Em maio, 40. Em junho, foram 36. E agora, no mês de julho, 32 mortes. E a vacinação contra a doença também tem refletido na diminuição da taxa de ocupação da UTI exclusiva para Covid-19 da Santa Casa de Ouro Preto, que atende toda a microrregião. É o que afirmou o professor da UFOP, vacinologista Alexandre Reis. Veja. Nós temos observado que nas últimas semanas, essa taxa de ocupação que ficou nos últimos 4 ou quase 5 meses oscilando entre 90% a 100%, ela reduziu muito, felizmente, para em torno de 65%, e é muito provável que a gente vai observar uma redução ainda maior. Bem, por um lado, né, se nós formos compararmos a redução, né, das taxas de ocupação de internação, seja enfermaria ou UTI no Brasil, aqui na Santa Casa de Ouro Preto até demorou um pouco mais do que a média nacional, um pouco mais de tempo para que essa redução aparecesse do que a média nacional, né? Isso provavelmente pode ser em função devido ao número ainda reduzido de leitos de UTI para atender toda essa região de abrangência que a Santa Casa atende, né? Isso é um aspecto. O outro aspecto que é importante, de fato, essa redução, ela é reflexo, sim, do avançar, mesmo que ainda lento, da campanha de vacinação do PNI. É importante ressaltar que nós não atingimos ainda o percentual mínimo esperado, né, pela comunidade científica, que gira em torno de pelo menos 65% a 70% da população, né, apta a ser vacinada, ter tomado as 2 doses, ou seja, a imunização completa. Então, ainda não chegamos nesse ponto, mas já avançamos. Mesmo diante deste cenário, certamente isso já influenciou na redução de internações, principalmente nas faixas etárias, né, acima de 60, 70 e 80 anos. O professor ainda falou sobre a preocupação da Organização Mundial da Saúde com as variantes do coronavírus e sobre a capacidade que elas têm de contaminação. Alexandre também destacou que elas têm contribuído com o aumento no número de casos de Covid em países que já avançaram com a vacinação, como na Inglaterra, mas que não houve aumento no número de óbitos na população totalmente imunizada. Veja. As variantes de preocupação mundial são aquelas que
foram, né, denominadas por letras gregas, né, alfa, beta, gama e a delta, né, que é a variante que foi inicialmente isolada na Índia e que tem preocupado a Organização Mundial de Saúde, todos os países, em função da sua dominância, né, por mais de 100 países. Ela se espalhou rapidamente pelo mundo, né, e essa variante ela é de preocupação por diversos aspectos, né. Essa semana houve vazamento de documentos do CDC de Atlanta, né, que é um órgão importante, né, dos Estados Unidos, que chama a atenção sobre essa variante, sobre a capacidade que ela tem de disseminar, de infectar, imensa. Além do aspecto dela ter sofrido uma mutação, e mutação essa que apresenta características de escape do sistema imunológico, ou seja, pessoas que já tiveram Covid, ela infecta, assim como foi a variante né, identificada no Brasil, a P1, que é a gama, e assim como foi a variante alfa, né, identificada na África do Sul também. Né? Então são variantes que escapam do sistema imune e, além de escape do sistema imune, escapam também da imunização. Então, o que está sendo observado é que, por exemplo, em países onde a vacinação já está mais avançada, como na Inglaterra, né, essa variante tem preocupado muito o governo inglês, né, e uma vez que aumentou assustadoramente o número de casos nos últimos semanas, nos últimos dias, né, e vem dobrando nas últimas semanas. Entretanto, não tem aumentado o número de óbitos na população em que recebeu 2 doses, né, das vacinas ministradas lá. E de acordo com as últimas atualizações das secretarias municipais de saúde, Ouro Preto já registra 125 mortes pela Covid e 5.948 casos confirmados da doença. Mariana possui 95 mortes e 9.401 casos confirmados. E Itabirito tem 153 mortes pelo coronavírus e 13.101 casos confirmados. E a UTI exclusiva para Covid-19 da Santa Casa de Ouro Preto, que atende a microrregião, chegou a atingir o menor nível de ocupação desde março deste ano, quando o espaço foi ampliado de 10 para 20 leitos. Porém, na última segunda-feira, dia 2, o hospital passou a operar com 18 leitos. De acordo com o último boletim divulgado pela Santa Casa, 14 desses leitos estão ocupados. Ainda de acordo com o boletim, nenhum dos 4 leitos de isolamento da enfermaria está ocupado. A comunicação da Santa Casa informou à nossa equipe que o número de leitos de UTI para Covid foi reduzido porque a demanda por esse tratamento diminuiu na microrregião. E é importante destacar que mesmo com a vacinação surtindo efeito, nós não devemos parar de nos cuidar, é o que reforçou o professor Alexandre Reis, que também fez um alerta. Veja o que ele disse. É fundamental deixar claro que, primeiro, a importância das 2 doses, segundo, quem ainda não tomou a segunda dose, manter todos os critérios, e quem tomou as 2 doses também manter, né, as recomendações, né, de distanciamento e uso de máscara até que consigamos, de fato, né, ter uma cobertura vacinal muito ampla, né, acima de 70% da população no país. Então, essa é a preocupação, porque, embora os números de UTI, o percentual de ocupação tenha caído, nós estamos com uma população ainda descoberta de vacina e esse percentual pode aumentar a ocupação da UTI aqui na região e no Brasil, como já tem sido sinalizado pelo Observatório de Covid da Fiocruz, que pacientes vacinados acima de 80 anos estão sendo internados em algumas regiões do Brasil. Então a gente pede cautela, né? A gente comemora com cautela, né, a redução dos números, mas sempre chamando atenção para esses cuidados.
E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.